Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos, então, mais uma vez, para continuarmos a estudar a história da nossa igreja. A igreja que vem vindo desde lá o início da história e agora estamos exatamente na França, olhando para a França do século XVI e XVII. Aliás, dizíamos na última vez que o grande século da França foi exatamente o século XVII, de 1600 até 1700, foi o tempo em que a França teve poucos reis e grandes acontecimentos se sucederam sempre dentro da França, já constituída como país, como um Estado moderno. Entretanto, é preciso dizer que durante este grande século da França, pouco se avançou por causa de duas tendências que afloraram. Uma era o galicanismo, esse desejo de ir aos poucos se afastando de Roma, não querer receber grande influência de Roma, do Papa, com medo de que a qualquer momento o Papa poderia intervir na política francesa. Então foi se distanciando, chegando ao ponto de assinar 4 artigos contra a obediência ao Papa. E, por outro lado, também durante esse século XVIII e XVIII, surge o jansenismo. O jansenismo, que era uma moralidade muito severa, muita confissão, pouca comunhão. Começou com o livro Augustinus, depois foi aprofundado com o livro de Quesnel, sobre a moral no Novo Testamento, onde se encontraram 101 erros teológicos, e tudo isso foi condenado pela bula Unigênitus. A Unigênitus, que é de 8 de setembro de 1713. Mas foi muito difícil fazer com que a França aceitasse uma bula papal condenando uma obra que fez escola na França, a obra de Quesnel. Então, nós vamos chegar ao ponto de que a França coloca as cartas de confissão. Carta de confissão era quase que um documento, uma carteirinha que as pessoas teriam que fazer diante do seu confessor, dizendo que estavam aceitando a bula Unigênitus. E cada vez que fossem se confessar, deveriam apresentar essa carteirinha. E com essa carteirinha em mãos, então recebiam absolvição. Isso era particularmente delicado, porque quando alguém estava em estado de doença grave, talvez até a morte, vinha o confessor para atendê-lo, perguntava primeiro: você tem a carteirinha de confissão? Se ele não a tivesse, o confessor já diria de antemão: não posso lhe absolver. Então, todos queriam ter essa carteirinha, embora muitos não aceitassem, de fato, no coração, esta Unigênitus. Então, por isso, a igreja foi sendo desacreditada, muitas vezes até ridicularizada, satirizada. Os jovens iam se confessar com um padre bem velhinho e apresentavam a carteirinha da mãe, ou apresentavam a carteirinha do pai. Então, assim, eles iam se iludindo seus confessores, fazendo desacreditar a Igreja Católica. Além disso, as ideias enciclopedistas, porque a França vive o iluminismo,
E um dos expoentes do iluminismo foi a enciclopédia. Naquele tempo, a enciclopédia era uma enorme obra que trabalhava os verbetes. Cada palavra, um longo artigo sobre essa palavra. Então, por exemplo, monarquia, dizia tudo sobre a monarquia. Democracia, o governo vem do povo, também isso altamente explicado. Os três poderes, tudo explicado. Então, pode-se dizer que as ideias enciclopedistas vieram minando a obediência ao rei. O rei que está ligado à nobreza, ligado à igreja, portanto ao clero. Tudo isso vai sendo aos poucos ridicularizado. Principalmente porque dentro do ancião regime, ou do regime em vigor no tempo de Luís XIII e Luís XIV, era sempre assim. Todo o regime estava centralizado no rei, que se baseava sobre a nobreza e sobre o clero. Eram os dois estados privilegiados, porque eles tinham um privilégio. Qual era o privilégio? O privilégio de não pagar impostos. Toda a nobreza estava a serviço do rei e, portanto, isenta de taxas. Da mesma forma, o clero, que era o segundo estado, também a serviço da monarquia, apoiava a monarquia e sempre dizia que este era o melhor sistema de governo, porque o sucessor era nomeado pelo próprio Deus. Portanto, a igreja apoia a monarquia e, em troca, ela goza também do privilégio de ser isenta de impostos. Não pagava impostos. Aliás, o clero, então, vendo as necessidades reais da França, de 5 em 5 anos, faziam as famosas Assembleias do Clero. E nessas Assembleias do Clero, um dos temas a ser tratado era sempre qual é a doação que iriam dar ao rei para ajudar nas suas finanças. Então, a igreja dava espontaneamente uma doação de 5 em 5 anos. E o terceiro estado era formado pela nova burguesia, isto é, os habitantes das burgos, das pequenas cidades, os que eram lá os donos de maiores empreendimentos. Então, esta burguesia, aos poucos, ela vai tendo dinheiro. E com o dinheiro, eles vão comprando títulos de nobreza. E tendo título de nobreza, também eles ficam isentos de impostos. E com isso, cada vez menos imposto dentro da França. Além disso, nós temos também a mudança de governo, porque em 1774 morre finalmente Luís XV. Luís XV que está no governo desde 1715 até 1774. Quando ele morre, vai ser sucedido por Luís XVI. E esta mudança tem um grande significado, porque um dos problemas que a França enfrentava no longo governo de Luís XV eram os parlamentos. Porque os parlamentos na França, nas grandes cidades, havia parlamento. Parlamento eleito, escolhido pelo povo. Especialmente o parlamento de Paris, ele tinha o direito de registrar uma nova lei e ela passava a ser lei a partir do registro do parlamento. E quando o parlamento estava descontente com alguma atitude da monarquia, simplesmente faziam greve. Greve e não registravam nada. Então, a partir dali, Luís XV, em 1770, proibiu fazer greve.
proibiu as greves. Mas como insistissem em continuar fazendo greve e não registrar as novas leis, em 1771 ainda, Luís XV suspende os parlamentos. Manda todos para casa e governa sem parlamentos. Não existe mais parlamento. E com isso ele estava assim levando uma vida quase ditatorial. Quando ele morre, a 11 de maio de 1774, assume o governo Luís XVI, ainda jovem. Ele fez de tudo para ser popular, para ser populista, diríamos hoje. Imediatamente convoca os parlamentos para voltar à normalidade democrática. Só que ele não sabe o que ele fez, porque ao convocar os parlamentos e voltar à normalidade democrática, ele começa também agora a ter novamente dificuldades. Porque esses parlamentos, eles agora fazem aquilo que faziam sempre. Vetar registros das leis, fazer greve e praticamente dominar sobre a monarquia. Então, nós vamos entrar num clima pré-revolução. Os parlamentos recém-investidos investem sobre o jovem monarca e se sentem como protetores das liberdades públicas e dos direitos adquiridos. O parlamento quer proteger agora os direitos adquiridos. Qualquer coisa que se quer abolir, dizia, não, temos direitos adquiridos. E não se podia modificar nada. Tanto é que o problema era sempre econômico. O ministro das Finanças era Turgot. Ele queria fazer reformas necessárias. O parlamento é contra. Então, Turgot se demite. E este é o clima pré-revolução, sobre a qual vamos falar no próximo encontro. Hoje recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.